Olá, tudo bem? Eu tô aqui hoje para auxiliar no Evangelho no Lar. Eu não sei se vocês já praticam, se vocês já praticam, coloca aqui embaixo como vocês fazem. Eu vou deixar uma sugestão para quem ainda não iniciou. O Evangelho no Lar ele é muito importante a gente fazer, porque ele equilibra nossas energias, né? Ele cria uma esfera energética no nosso lar, trazendo um pouco mais de harmonia, paz, né? Até mesmo para todos que estão vivendo aqui. E normalmente a gente também, com esse compromisso, né? Vamos estudando a palavra, né? Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, para a gente ir aplicando, né? No nosso dia a dia. Toda mudança ela é feita de forma gradual e então, quando a gente inicia esse estudo, a gente começa a abrir horizontes até a nossa própria consciência. E quando a gente faz esse evangelho, a gente conversa, faz um bate-papo com os que estão participando, né? Se você puder fazer com toda a família, muito legal, interessante mesmo fazer. Caso não consiga, não tem problema, você pode fazer sozinho, tá? Então eu vou falar como eu faço, tá? O Evangelho no Lar, a gente escolhe um dia na semana, então toda semana você se compromete a realizar naquele dia. Por exemplo, eu faço às terças e eu tenho o horário. Eu faço o horário das 21 horas, tá? Das 9 da noite. Então, toda terça-feira, às 9 horas, eu firmei um compromisso com a espiritualidade, com todos aqui da minha casa que também participam, para fazer o Evangelho no Lar. O que a gente faz? Antes, uns 20 minutos antes de começar o Evangelho, eu já coloco numa musiquinha mais tranquila, pode ser no sentido de relaxamento, ou até uma música gospel. Eu gosto bastante músicas nesse sentido, porque me eleva, né, a vibração. E eu fico escutando, né, fico em contato um pouco comigo, nesse sentido de tirar se tiver algum sentimento meio ruinzinho, ou se estiver meio chateada. Então eu me equilibro neste momento, um pouquinho antes, né? Me concentro, mas isso sou eu que faço, tá? Não é obrigatório. Quando dá o horário, a gente senta à mesa, pega uma jarra d'água com os copos, né? E a gente faz primeiro uma prece inicial. Nessa prece inicial, sempre as preces é uma prece que vem do seu coração, tá? Não precisa fazer nada repetitivo, é uma coisa que vem do seu coração, tá bom? Então, depois da prece inicial, a gente utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E eu utilizo também uma outra obra, essa aqui eu gosto bastante, é Evangelho no Lar, para crianças de 8 a 80 anos, de Meimei. Muito legal, eu sempre dá um complemento, né? E por fim, eu utilizo também os Minutos de Sabedoria, um livrinho muito bacana. E é impressionante quando a gente começa a falar um capítulo do Evangelho, as outras coisas elas vêm como um complemento. Muito interessante mesmo. A espiritualidade está sempre auxiliando a gente em todo momento, né? E então eu vou fazer, tá? Agora só como um exemplo. E depois vocês conversam o que vocês acharam, como que vocês fazem já, o que vocês acharam da sugestão, se tiver alguma outra forma, não tem problema, pode falar, não há erros, tá? Não existe o que é certo e o que é errado, porque prece, né, é sempre o que vem do nosso coração, tá? Então, vamos lá. Eu sento, né, chegou o horário, 9 horas, vamos supor agora.
Nós sentamos, quem participa toda a minha família que tá morando aqui, né? Então, eu, minha mãe e meu irmão, a gente senta à mesa, cada um pega de uma forma aleatória o que vai escolher para fazer. Um faz a final, o outro faz a inicial, né? E o outro lê o evangelho. Não conseguiu unir toda a família porque talvez eles não queiram participar, né? Não tem problema nenhum. Deu, né? Respeite cada um no seu tempo, cada um nas suas crenças, não tem problema nenhum. Você pode fazer sozinho, pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser um lugar onde você vai se sentir bem, né? E ficar atento, né? Para poder fazer o estudo, não ter nenhum tipo de atrapalho, né? A espiritualidade, ela vem no horário já combinado, então normalmente aparecem os espíritos benditos, né, superiores, para nos auxiliar nessas horas, onde eles vão também tirar algumas energias deletérias do ambiente, para poder restabelecer um equilíbrio, né? Então vamos lá. Eu vou iniciar como a gente faz, né? Já deixo o copo d'água, os copos, o jarro, sento mesa e a gente já conversa. Você faz a inicial, você lê e você faz a final. Perfeito. Então eu vou fazer tudo aqui só para vocês verem se precisar fazer sozinho ou se vocês quiserem, né, ter uma direção de como eu faço o evangelho aqui em casa. Então a gente fecha os nossos olhos, respirando e elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecemos a equipe bendita que se encontra desde cedo no ambiente, preparando o lar para este nosso conhecimento, para nossa evolução, para o nosso aprendizado. Que a equipe espiritual aqui presente nos una e nos auxilie nos estudos de hoje, sustentando nossos trabalhos, para que possamos estar sempre unidos e em harmonia e equilíbrio espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então, a inicial, tá? Aí a outra pessoa, ou se você estiver sozinho, você pega o evangelho no lar, concentra, né? E pode abrir o evangelho ao acaso. Você pode abrir o evangelho ao acaso, se você quiser fazer uma ordem, não tem problema também. A gente normalmente faz no acaso, tá? Então a gente abre numa página, aqui, abrir nessa página. Eu vou verificar um trechinho da onde eu tenho vontade de ler. Eu vou ler um trechinho aqui do item 9, tá? Do capítulo 15. Eu volto aqui só um pouquinho para ver o nome do capítulo. Fora da caridade não há salvação. E eu vou no 9. Dessa daqui é a folha 241. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente a fora da igreja não há salvação e também exclusivista, pois não há uma só seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, já que o círculo dos conhecimentos cresce sem cessar e a cada dia que passa as leis ideais são retificadas? A verdade absoluta só é conhecida pelos espíritos mais elevados, e a humanidade terrestre não pode pretendê-la, pois não lhe é dado saber de tudo. Ela somente aspira a uma verdade relativa e proporcional ao seu grau evolutivo. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença,
desde que sigamos a lei de Deus, não estabelece fora do Espiritismo não há salvação. Como não pretende ensinar ainda toda a verdade, não diz também fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria o antagonismo. Assim que a gente termina de ler o trechinho, a gente fala o que a gente entendeu, tá? Da leitura. Pelos estudos, eu entendo que nessa passagem é justamente o que Jesus, quando ele veio, ele já estava falando com pessoas que ainda são cruas, vamos dizer, cruas nos ensinamentos. Eles tinham a letra ainda de Moisés, mas eles não estavam entendendo muito, praticando. Eles temiam muito a Deus, era um Deus punitivo da época, né? E quando Jesus vem, ele vem ensinar essa interpretação das leis e vem explicar, né? Com todo o carinho, com toda a paciência, porque é como se ele estivesse falando com crianças, né? Que está começando, iniciando um novo olhar, né? E a gente percebe, né? Até hoje a gente tenta fazer aquilo que ele ensinou há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. E nessa parte ele fala muito dessa parte da fora da verdade não há salvação, como também falavam fora da igreja não há salvação. Ele está dizendo justamente que essas duas se equivalem, porque ninguém tem uma verdade absoluta, né? Essa verdade absoluta quem tem são os espíritos superiores, o próprio Deus. A gente ainda tem uma verdade muito relativa, inclusive pelo nosso próprio estado de aprendizado, né? A gente ainda está caminhando. E quando ele fala nesse sentido, ele fala que o correto seria fora da caridade não há salvação. Você engloba todo tipo de pessoas, todo tipo de crença, todo tipo de... sem qualquer discriminação ou preconceito, né? E quando ele fala nessas duas máximas que eram faladas, da verdade ou da igreja, que não fora da igreja ou fora da verdade, ela deixa uma coisa meio que discriminatória, como se falando de uma determinada crença ou até mesmo de uma verdade que é estipulada muitas vezes numa religião como certa, e não tem problema nenhum, porque eles precisam, né, cada um precisa estar no lugar onde precisa estar, tá? Cada um tá na religião que precisa estar para aquele momento, para sua consciência, para o seu despertar, para sua fé, e assim, a gente não julga ninguém. Só que a gente tem que também ter um discernimento de que a gente não pode esperar que o outro tenha uma verdade absoluta e você é o certo e o outro é errado, né? Então, é justamente isso que Jesus prega, né? A gente não tem como ficar brigando porque aquilo tá certo, aquilo tá errado, aquilo tá certo, aquilo tá errado, e ter uma rigidez muito forte, apesar de muitos lugares, de muitas pessoas precisarem dessa rigidez para continuar ao seu caminhar, né? Nesse próprio nível de consciência, que é super normal. A gente não pode ficar impondo verdades para ninguém, tá? A verdade não é absoluta, ela é relativa pra gente, tá? Enquanto encarnados. Então eu entendo desse trechinho essa parte do estudo, e eu falo um pouquinho disso, e aí eu pergunto se alguém quer complementar, né, ou minha mãe, ou meu irmão. Eles às vezes dão mais um complemento que a gente às vezes não enxergou do ensinamento, e a gente conversa sobre aquilo que cada um entendeu. Perfeito. Outra pessoa, ou minha mãe ou meu irmão, eles pegam o outro livrinho, Evangelho no Lar, que é um complemento. Você pode pegar qualquer outro, tá? De doutrina, uma coisa que você goste, assim, você pode colocar. Isso aqui é só uma sugestão. Ou se você não quiser colocar um livrinho antes, você pode ir direto nos Minutos de Sabedoria. Aí eu gosto de abrir esse, acho que também é bem legal, também faço por acaso. Aí abriu nesse Carregar a Cruz com Dignidade.
eu leio, né? Então, Jesus vos disse muitas vezes que não se coloca um fardo pesado sobre ombros fracos. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. É o alerta de Jesus para sofrermos pacientemente as provas necessárias ao nosso adiantamento espiritual. Esse chamamento destina-se não ao homem revoltado nem ao desanimado, mas tem ao espírito firme no propósito de aceitar as dificuldades da vida, de vencê-las. Devemos agradecer a Deus a oportunidade de sermos testados pelo sofrimento. Por isso, bem ou mal, sofrer depende da nossa aceitação, pois o sofrimento recebido com revolta não tem, ao findar, o mérito do consolo da paz. Coragem na dor e no testemunho é caminho para a consolação de Deus. A fé divina conquista a coragem e, como sustentáculo da coragem, tem-se a prece. Mas a prece não basta por si só, se não estiver apoiada numa fé raciocinada. Quantas vezes o homem se desespera e ora repetidamente, acredita na solução do problema pela quantidade de orações, mas se elas não expressarem a convicção, se forem balbuciadas pelos lábios, não encontrarão nenhuma ressonância na alma. A vida está cheia de tribulações e vencendo-as encontraremos a recompensa. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe, um fardo pesado em ombros frágeis. Somos testados na medida em que nosso próprio espírito suporta. Um militar num campo de batalha só será promovido caso se empenhe para vencer a luta. Assim, também o espírito encarnado, ao passar pelas provas terrenas, sem esforço de superá-las, é como o soldado que nada faz para subir de posto. Quando a dor e a contrariedade atingirem o nosso coração e conseguirmos dominar os impulsos da cólera, da impaciência, do ódio ou do desespero, então tudo venceremos e nos sentiremos mais fortes. Portanto, bem-aventurados os aflitos que provam a fé, a firmeza, a perseverança e a submissão à vontade de Deus, pois estarão se candidatando às alegrias escassas na terra e ao repouso produtivo no céu. Aí a gente vai para o Minutos. Abrindo também ao caso. Eu posso escolher uma folhinha ou eu posso ler as duas que abriu. Eu gosto de ler as duas. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhem a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza, colhe em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Que interessante, né? A gente está vivendo hoje um período em que a gente tem que parar, né? Ele fala muito de para você aproveitar sem pressa, né? E acho que tá vindo esse momento para a gente olhar as oportunidades, né? Daquela vida que a gente estava levando, de loucura, de pressa, de trabalho, de não conseguir conversar com alguém ou falar com alguém. E é muito legal, né? A gente vê que Deus está em tudo, né? Independente, a gente nunca tá sozinho, a gente tá passando por esse momento. Tem, obviamente, muitas pessoas desencarnando, mas ninguém tá desamparado. Ninguém tá desamparado. Bom, eu não vou ler o outro porque senão vai se estender muito o vídeo. Já tá com 19 minutos. Depois que a gente leu, eu coloco a água nos copos para cada um e deixo a jarrinha aberta e as aguinhas para cada um direcionado. Então fica um copinho na minha frente, um copinho na frente do meu irmão, um copinho na frente da minha mãe, com a água já. E o que sobrou da jarra a gente deixa na jarra. Aí, ou você, ou quem combinou, faz a oração, a prece final. Não é bom a gente se estender muito, porque a espiritualidade, ela continua o trabalho dela depois que ela sai daqui. Então, é bom a gente ter entre 15 a meia hora
do Evangelho no Lar, tá? Conversou, falou dos estudos, deu uma palavra de tranquilidade, de auxílio. Gosto muito desses minutos que ajudam muito a gente, muito complementa às vezes os ensinamentos, muito legal. Aí a gente vai para o encerramento. Então a gente leu, né? Discutimos o Evangelho, lemos a outra obra, lemos os minutos e vamos para a prece final. A gente também faz a prece final de coração e nessa a gente faz vibrações, tá? A gente faz vibrações para o planeta, né? Para o planeta Terra, para os nossos, para a natureza, para os bichinhos, né? Tipo, a gente faz uma vibração de amor, né? Para todos que estão precisando. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês terem também um norte, algum direcionamento, só um exemplo, tá? Porque a oração mesmo vem do coração, tá? Então você se concentra, fecha os olhos novamente. E fechando nossos olhos novamente, vamos elevando novamente nosso pensamento a Deus e a Jesus, o nosso Mestre, governador do planeta Terra. Senhor, meu Pai, agradecemos por este entendimento, por esse estudo, por cada dia, Senhor, o Senhor sempre estar conosco, pelos livramentos concedidos, pela nossa saúde, pela nossa felicidade, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo lar que habitamos e que neste momento está sendo magnetizado com as energias salutares de bem-estar. Agradecemos, Senhor, o alimento de todos os dias. Agradecemos, Senhor, pelo trabalho e agradecemos, meu Pai, pela nossa família. Senhor, meu Deus, com essa energia de gratidão, vamos agora emanando, Pai, a nossa energia para este planeta Terra que nos acolhe nessa jornada. Senhor, que este planeta seja envolvido por uma esfera de paz, de luz, de amor, de tranquilidade. Senhor Jesus, que possamos todos, toda a humanidade, Pai, estar agora amparada pela espiritualidade bendita. Senhor, que todos tenham saúde e alegria. Pai, vamos emanando, Senhor, energias positivas para quem estão agora nos hospitais, acamados, Pai, por estarem doentes, enfrentando, Senhor, enfermidades. Senhor, sabemos que tudo tem um motivo e tudo, Senhor, é para o bem. Que eles possam sentir essa energia positiva para continuar, Senhor, a sua caminhada e a luta. Que eles possam, Senhor, sentirem no coração o amor que vem de Ti. Senhor, vamos emanando também para todos os orfanatos, para todos os asilos, casas de repouso. Que eles todos, Senhor, sintam, meu Pai, também a nossa energia de amor. Cuide, Senhor, dos nossos idosos. Cuide, Senhor, de todas as crianças. Emanamos também, Senhor, agora, para todos os mendigos que estão nas ruas com fome, Deus. Que estão agora, Senhor, sem um lar, sem um amparo, sem suas famílias, estão se sentindo sozinhos. Que eles possam também terem agora, neste momento, o Teu amor, sentirem-se acalentados, Senhor, pela paz que vem de Ti. Vamos emanando, Pai, para todos os viciados, todos, Senhor, que estão em desesperos, todos, Senhor, que estão em violência. Vamos emanando também o amor, Senhor, para aqueles que estão querendo cometer o suicídio e aqueles que concluíram e agora estão, de alguma forma,
precisando da sua ajuda, da ajuda dos nossos amigos e mentores, para conseguirem ter uma nova consciência, um novo despertar, entenderem pelo que fizeram e terem os corações, Pai, acalentados e sentirem, Deus, que Tu dás sempre a chance, novas chances, para que possamos consertar os erros. Que eles sintam, Pai, novamente o amor e a esperança. Vamos vibrando para os depressivos, Senhor, para aqueles que estão com doenças psicossomáticas. Pai, Senhor, ilumine, Senhor, todos que precisam de Ti neste momento. Vamos emandando, Senhor, a paz, o amor para todos que estão agora levando em frente essa luta contra o Covid, que se instaurou por algum motivo e razão de força maior que não sabemos ainda, meu Deus, mas sabemos que Tu estás com todos nós. Pai, que todos os médicos e enfermeiros que trabalham nas macas, que trabalham nas ambulâncias, todos, Senhor, enfermeiros, atendentes, que eles possam, Pai, estar sendo energizados, abençoados neste momento. Proteja, Senhor, todos que estão trabalhando nos serviços essenciais, Pai. Que eles também possam, Senhor, sentir a Tua energia de paz, a Tua vibração de amor. Senhor, vamos emanando, Senhor, a paz para este planeta Terra, entre os povos. Agradecendo pela natureza, Senhor, pela água que nos é concedida. E assim, Deus, vamos pedindo que nossos animais, todos eles, sejam amparados também, sejam envolvidos no manto de proteção. E assim, Deus, vamos pedindo também, neste momento, que a equipe espiritual aqui presente possa reequilibrar todos os nossos centros de força. E neste momento também, coloque a fluidificação das águas que estão nessa mesa, direcionando para cada um o remédio necessário para fortalecer o corpo físico e espiritual. E assim, agradecidos que estamos, vamos nos despedindo e aguardando pela próxima semana, no mesmo horário, o novo encontro com a espiritualidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. E assim, né, a gente, na oração da prece final, a gente vibra por todos aqueles que estão precisando, agradecemos tudo que a gente tem. Se você tiver alguém que você gostaria de orar por alguma enfermidade específica, você pode colocar todos que estão passando por aquilo, porque ele também vai ser amparado. Então, por exemplo, tem algum parente com câncer, você pode direcionar que Nosso Senhor alcance todos aqueles que estão na luta contra o câncer, para que seja direcionado não só para aquele seu ente querido, mas também para todos que estão passando pela mesma situação, né? E então a gente faz as vibrações, a gente, né, normalmente pede pelos dirigentes também dos nossos governos, né? Nessa prece eu acabei não fazendo, mas a gente pode fazer, pede um direcionamento para que os governantes possam sentir, né, no coração, né? Então, assim, é o que vier no seu coração de emanar naquele momento, tá? Um agradecimento, a gente pede a fluidificação das águas e a gente bebe, né? Toma as águas, assim que acabou, a gente bebe. O que tiver na jarra você pode guardar ou pode colocar pro seu bichinho de estimação. Eu normalmente coloco pro meu bichinho, meu cachorro, e às vezes eu coloco nas plantinhas também, né? E tudo é bendito, sabe? Tudo é muito, muito, muito gostoso, a gente sente
novamente nossos reequilíbrios, né? E eu aconselho muito, 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 se você ainda não faz o Evangelho, que tenha ajudado esse vídeo para você começar a fazer, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo.